Olá, gente, tudo bem? Professor Juarez Souza, especialista na área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia de doenças tropicais, e a gente está aqui para mais um vídeo falando sobre síndrome de ovário policístico e metformina. Na verdade, vou responder uma dúvida que me encaminharam esses dias, por que utilizar um medicamento que normalmente é para diabetes, mas no tratamento da síndrome de ovário policístico. Então a gente vai explicar exatamente isso, vamos entender o porquê que a metformina é empregada para essa função. Então tem muitas mulheres que utilizam essa medicação e eu coloquei o exemplo aqui do Glifage, né, que é a medicação de referência aí, que é a base de metformina. Então vamos explicar por que a metformina é empregada. Primeiro vamos entender de um modo geral, o que é a síndrome de ovário policístico? Como o nome fala síndrome, né? Existem várias alterações endócrinas, metabólicas, que estão relacionadas a alterações que são desenvolvidas, né, no processo do ovário. Então, você tem lá a síndrome de ovário policístico, que é uma alteração anatômica dos ovários especificamente, né, a qual a mulher vai acabar desenvolvendo modificações também do eixo, né, neurohormonal, então do sistema reprodutor de um modo geral, com modificações hormonais, com modificações anatômicas dos sistemas de ovulação e, consequentemente, modificações biológicas, né? O indivíduo vai ter alterações como hirsutismo, que eu vou falar depois, as outras modificações como acne e outras características que são relacionadas à síndrome. Então, é um conjunto de alterações que vai acontecer em algumas mulheres. Então, síndrome de ovário policístico é uma alteração anatômica do sistema de ovulação, do sistema que acaba influenciando diretamente sobre os hormônios e isso acaba modificando as outras áreas, outras regiões do organismo, causando uma repercussão sistêmica bastante grande, tá? Isso está relacionado a hormônios androgênicos, né? Aos hormônios sexuais da família dos hormônios androgênicos. Então vamos entender um pouquinho dessa fisiopatologia. Apesar da fisiopatologia ser bem ampla e ter uma série de outras alterações que podem estar envolvidas nesse processo, uma das alterações que ocorre em algumas mulheres é a resistência à insulina. Então, essa resistência à insulina é uma falha da ação da insulina. Então, a insulina fica incapaz de conseguir sinalizar, ou melhor, ela sinaliza para o receptor, mas você não tem um efeito, né, uma efetividade dessa sinalização que está diretamente relacionado ao desenvolvimento da síndrome de ovário policístico. Então, essa resistência à insulina em algumas mulheres, principalmente mulheres que estão com uma característica de sobrepeso ou até em obesidade, pode também acontecer em mulheres, por exemplo, que são magras, mas que têm um tecido adiposo um pouco maior, elas podem influenciar diretamente nesse sistema. Então, resistência à insulina está diretamente relacionada à síndrome de ovário policístico, influenciando no desenvolvimento ovariano, no processo de ovulação e nas outras alterações biológicas que acontecem, tá? O aumento do tecido adiposo também está presente, então isso é mais comum ou mais frequente em mulheres que estão com sobrepeso ou até com obesidade ou que têm uma massa de tecido adiposo maior, tá? E a obesidade, claro, é um dos fatores que está relacionado diretamente à resistência à insulina e ao desenvolvimento, nesse caso, da síndrome de ovário policístico. Então, o perfil clínico dessas mulheres seriam mulheres que têm uma presença um pouco maior de tecido adiposo, ou sobrepeso, ou até uma obesidade, desenvolvimento de resistência à insulina e a resistência à insulina influenciando, né, a resistência à insulina no ovário especificamente, influenciando no processo de ovulação e nas alterações hormonais sistêmicas. Vamos entender o seguinte, toda resistência à insulina pode desencadear no início, principalmente, um processo de hiperinsulinemia. O que é hiperinsulinemia? É quando o organismo produz uma quantidade muito grande de insulina para tentar compensar. Já que a insulina não está funcionando, ela não está conseguindo agir sobre o seu sistema dos receptores, o organismo produz uma quantidade maior para tentar fazer com que você tenha o mesmo efeito, para que você tenha ainda algum resultado daquela insulina. Ela não está conseguindo funcionar direito, então vamos jogar mais insulina para tentar compensar esse processo e talvez nessa sobrecarga de insulina a gente tenha algum resultado. É mais ou menos esse o raciocínio do organismo, tá? E nesse caso, a hiperinsulinemia leva também uma modificação na secreção androgênica. Então, esse excesso de insulina, sabemos que a insulina tem uma série de efeitos biológicos, entre elas efeitos que estimulam, né, a proliferação de proteínas, a produção de substâncias do nosso organismo e acaba fazendo com que você tenha, através do aumento da insulina, mediado pela resistência, né,
A resistência à insulina faz com que ela não consiga funcionar direito nos tecidos musculares, adiposo, principalmente. Mas isso repercute no organismo, fazendo com que o indivíduo tenha um aumento da quantidade de insulina. E esse aumento da quantidade de insulina estimula a secreção androgênica. Então, coloquei para vocês aqui uma sequência. O aumento da quantidade de insulina, a hiperinsulinemia, ela estimula a secreção androgênica, o aumento da produção de hormônios da família dos androgênicos, tá? Essa característica também de aumento da insulina faz com que você tenha uma redução na produção hepática de uma globulina, que é uma globulina transportadora de hormônios sexuais. Faz com que você tenha uma redução na produção dessa proteína, que é responsável pelo transporte de hormônios sexuais. Então vamos entender aqui que é uma situação um pouquinho mais complexa. Resistência à insulina, falha no funcionamento dela, acaba aumentando a quantidade de insulina no organismo. Essa elevação da quantidade de insulina no organismo faz com que você tenha um aumento na produção e da secreção androgênica, principalmente da secreção androgênica. E esse efeito de aumento da secreção androgênica também influencia diretamente na síndrome de ovário policístico. Primeiro ponto. Além disso, com o aumento dessa ação da resistência à insulina e com o aumento da ação da insulina também, você diminui a produção hepática de globulinas transportadoras de hormônios sexuais. Essa globulina, essas proteínas, elas têm uma função de transportar os hormônios sexuais para os tecidos. Só que como ela está em quantidade menor, o hormônio sexual, esses hormônios que eu falei que são androgênicos, eles acabam ficando livres. A proteína, na verdade, ela gruda no hormônio para transportar ele para os tecidos. Mas como ela está em baixa quantidade, ela não vai estar suficiente, o hormônio fica livre. E se ele fica livre, ele fica agindo, atuando. Então, há um aumento na quantidade de androgênios livres, atuando biologicamente e fazendo seus efeitos, que não são efeitos tão legais para o organismo dessa mulher. Então, síndrome de ovário policístico, um dos processos fisiopatológicos, está relacionado à resistência à insulina. Resistência à insulina aumenta a necessidade de mais insulina no organismo, causa hiperinsulinemia, faz com que você tenha um aumento na secreção androgênica, diminui a produção de proteínas que são transportadoras desses hormônios. Sem essas proteínas, os hormônios ficam livres na corrente sanguínea, fazendo um efeito biológico mais potente, fazendo mais efeito, na verdade, né? Se eu tenho mais hormônio, eu tenho mais efeito, ok? Nesse caso, o que o indivíduo vai ter? O que a mulher vai ter? A síndrome de ovário policístico basicamente seria o fechamento, né? A atresia, fechamento dos folículos ovarianos. Então, é uma característica anatômica de fechamento dos folículos ovarianos, né? Fechamento prematuro, fazendo com que você não tenha, que a mulher não tenha ovulação de forma correta, tá? A formação de pequenos cistos, né, nesse ovário, então a anovulação e a formação desses pequenos cistos. E a repercussão metabólica, endócrina e em outros tecidos faz com que a mulher também tenha hirsutismo, que é o crescimento de pelos em várias áreas do corpo. Então você tem o crescimento desses pelos em locais que não deveriam acontecer, né? Então algumas mulheres vão apresentar barba, vai apresentar pelos nas mamas, pelos nas costas, bigode. Então esse crescimento desses pelos é chamado hirsutismo. Pode também desenvolver acne por alterações de oleosidade da pele, hipersecreção também. Alterações e irregularidades menstruais, então essa ovulação, essa anovulação, né, essa falha da ovulação e essas alterações como os cistos, elas podem fazer com que ela tenha sangramento ou modificações e alterações menstruais irregulares, né? Dificuldade para engravidar porque não tem a ovulação correta. Alterações gestacionais que podem acontecer também, né? Inclusive alguns riscos maiores, um risco maior de aborto em alguns casos. Diabetes mellitus, já que eu tenho resistência à insulina, nesse caso a resistência à insulina vai causar esse processo. A síndrome metabólica está associada. O que é a síndrome metabólica? Você tem resistência à insulina, obesidade, dislipidemia e outros fatores que podem levar o paciente também a complicações como elevação do colesterol, baixa do HDL, aumento do triglicerídeo. Então essa síndrome metabólica pode estar associada a essa situação clínica da paciente. E isso aumenta também até a chance de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, como AVC, como quadro clínico de infarto e outras complicações. Então, está tudo muito associado devido a essa resistência à insulina e esses resultados biológicos e metabólicos são muito importantes
nessa paciente, tá? Coloquei aqui o exemplo do hirsutismo, tá? O crescimento de pelos em várias áreas do corpo que não seriam normais fisiologicamente para essa mulher. E isso, infelizmente, é uma coisa que acontece nessa síndrome, né? Se ela não for bem controlada, isso também piora bastante. Então, mostra aqui várias situações onde o paciente tem o crescimento de pelo, inclusive essa tabelinha para avaliar se está melhorando ou não, né? Se está reduzindo ou não o hirsutismo na paciente. Então, dá para avaliar através desse processo de verificação na tabela, né, indicativo se o tratamento está dando resultado sobre o hirsutismo. Talvez seja até interessante mostrar isso, tá? O que a metformina faz? Ela é uma droga sensibilizadora da insulina, ela facilita a ação da insulina. Então, ela é normalmente recomendada como alternativa terapêutica. Claro, ela é uma opção para diabetes, porque ela melhora a sensibilidade da insulina, o funcionamento da insulina. E se eu tenho um funcionamento mais adequado da insulina, eu não preciso de tanta insulina. Então, eu diminuo a hiperinsulinemia. Eu vou reduzir a insulina, no organismo não vai precisar secretar tanta insulina, porque ela está funcionando correto, de forma adequada. Então, a metformina tem uma função de sensibilizar, de facilitar a ação da insulina, e ela é uma alternativa terapêutica a longo prazo no tratamento da síndrome de ovário policístico, já consolidada nessa terapêutica, ok? Qual o benefício? Então, falando do benefício da metformina, como ela melhora a sensibilidade à insulina, ela reduz os níveis de hormônios androgênicos, especificamente da testosterona. Então, na mulher, ela reduz os níveis de testosterona. Isso reduz aquelas repercussões, por exemplo, alterações de pelo e outras modificações biológicas que essa mulher tem. Então, ela acaba reduzindo os níveis de hormônios androgênicos, testosterona, que é um androgênico, e outros androgênicos que estariam livres, né? Acabam reduzindo a quantidade. No hirsutismo, ela demonstrou um benefício limitado, não muito importante. A gente lembra aqui que existem outros tratamentos, por exemplo, com anticoncepcionais, com contraceptivos, por exemplo, com ciproterona. A ciproterona tem uma ação bloqueadora desse sistema androgênico, ela tem uma ação antiandrogênica muito potente. Isso faz com que o efeito no hirsutismo seja bem eficiente. Então, na maioria das vezes, a mulher vai associar, né? O médico vai prescrever para ela o uso da metformina associado a um outro contraceptivo, normalmente à base de ciproterona. Então, a ciproterona, por exemplo, tem uma ação mais efetiva no hirsutismo. Os estudos que compararam a metformina com a ciproterona mostraram que o anticoncepcional é mais efetivo do que a metformina. O efeito da metformina no hirsutismo é mais limitado. Na acne, tem poucos estudos ainda de revisão, tá? Os estudos são limitados, demonstrou algum benefício, mas um benefício relativamente pequeno comparado aos anticoncepcionais e comparado a outros fármacos que são utilizados para controlar a acne, tá? No ciclo menstrual, o que foi visto? No ciclo menstrual mostrou que as pacientes que utilizavam metformina regularizavam mais o ciclo menstrual. Isso é um efeito muito positivo, benéfico para essa paciente, e ela tem uma regularização maior através da ovulação e através do ciclo menstrual mais adequado e organizado na vida dessa paciente, tá? E ela também mostrou que em mulheres que não respondiam bem ao clomifeno, o clomifeno é um estimulador da ovulação, tá? É uma outra droga aí que a gente pode marcar um dia para falar só sobre ele, mas ele tem uma ação estimuladora desse processo de ovulação. Em mulheres que não respondiam bem ao uso do clomifeno, ela demonstrou um efeito positivo. Então, a metformina também demonstrou um efeito positivo para que a paciente conseguisse ovular, e nesse caso, em mulheres que estavam tentando engravidar, isso facilitou também o processo. Claro, sempre buscar a orientação do médico, a orientação do clínico. Por quê? Porque não dá para utilizar, ou existe riscos de efeitos colaterais importantes, principalmente durante a gestação. É muito controverso o uso dessa medicação durante a gestação. Nós não temos uma definição clara se é interessante usar ou não, mas a recomendação de modo geral é não causar algum dano, não trazer nenhum transtorno. Então, não utilizem sem orientação. Estou falando aqui que ela melhora a ovulação, ela facilita a ovulação. Talvez alguém que tenha interesse em engravidar esteja assistindo o vídeo e fala, vou tomar a medicação porque isso vai ajudar. Não é verdade, não vamos fazer isso. Isso precisa de orientação do ginecologista, orientação e acompanhamento do clínico para poder ter uma orientação, um processo adequado nisso tudo. Vai que você utilize e isso pode causar algum dano, inclusive algum dano para o bebê. Isso é bem controverso, ainda não tem uma definição clara se dá para usar durante a gestação. A pessoa estiver grávida pode ser sim trazer algum outro dano para ela ou até para o bebê. Então não faça o uso
não faço uso, recomendo aqui que realmente não utilize sem orientação adequada. Mas eu estou falando dos estudos, tá? Então, de um modo geral, os estudos mostraram um efeito positivo na indução da ovulação, principalmente nessas mulheres que tinham uma dificuldade, que não respondiam bem ao clomifeno. Então, esses são efeitos benéficos da metformina, tá? Fora isso, tem efeitos benéficos metabólicos, tá? Então, ela melhora a função da insulina, facilita a captação de glicose, isso é benéfico, né? Captação de glicose melhora, diminui o risco de desenvolvimento do diabetes, inibe a produção hepática de glicose, então diminui sua glicemia, a glicemia fica fica dentro da normalidade, ou tenta pelo menos reduzir isso em indivíduos que não são diabéticos, né? Esse efeito é um efeito benéfico para controle da glicemia e para redução do diabetes especificamente. Ela pode ajudar a reduzir o peso em alguns pacientes, pode ter uma perca de 4, 7 quilos, dependendo do quadro clínico, dependendo da paciente. Então, isso também é um efeito metabólico bom, legal, tá? Eu fiz até um outro vídeo falando sobre isso, depois você procura aqui no canal, vou marcar ele no final aqui, falando sobre metformina emagrece ou não emagrece. Eu vou explicar isso lá, eu expliquei isso lá no outro vídeo também. Mas ela tem benefícios na questão da redução do peso, ela melhora o perfil lipídico, principalmente reduz o triglicerídeo, então pessoas que têm triglicerídeo elevado, isso é um benefício grande. Ela melhora a síndrome metabólica e ela acaba reduzindo os efeitos cardiovasculares, o risco de complicações cardiovasculares de modo geral. Então ela é extremamente benéfica também na função metabólica, no controle da glicemia, na redução da síndrome metabólica, no perfil lipídico, redução do triglicerídeo, redução do peso e melhora do organismo de um modo geral, reduzindo o risco cardiovascular, o risco de complicações cardiovasculares desse paciente. Então, explicando aqui qual é a relação da metformina com a síndrome de ovário policístico. Melhorando a função da insulina, diminui aqueles sistemas de hormônios androgênicos e traz uma série de benefícios para essa paciente. É interessante, sempre a recomendação é que tenha a prescrição e orientação do clínico para que você tenha um uso adequado e não corra nenhum risco de efeitos colaterais ou até de danos para alguma outra alteração do seu organismo. Beleza, gente? Obrigado. Quem não é inscrito aqui, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, Consulta Farma, no Facebook também. Nosso canal aqui sempre tem vídeo e tem mais material depois para vocês assistirem aqui com a gente. Deixa o like aí também. Valeu, obrigado.